Vamos assim, então, em sintonia com o Mestre Jesus, pedindo que Ele nos envie até nós seus emissários de luz, para que possamos tirar o melhor aproveitamento possível dos ensinamentos ministrados na noite de hoje. E, principalmente, que possamos ter força, coragem e determinação para vivenciar o Evangelho de Jesus. Mestre Jesus, nós que sempre te pedimos tantas coisas, imploramos e muitas vezes nos damos conta de agradecer. Nós agradecemos pela oportunidade de estarmos reencarnados. Agradecemos a oportunidade de conhecer os seus ensinamentos. Agradecemos, Senhor, a oportunidade de sermos trabalhadores da sua seara de luz. Senhor, agradecemos também por esse planeta que está sob sua administração, que nos protege, que nos serve como escola e um hospital. Mestre Jesus, nós, por grato por tudo aquilo que nós temos, somos, pedimos também por todos os nossos irmãos em necessidade. Principalmente aqueles que vagam entre as ruas, vielas, becos, bares, praças, à procura de sua droga de predileção. Pedimos também, Senhor, em especial para os nossos irmãos moradores de rua, que eles possam encontrar uma boa amiga. Pedimos, Senhor, nesse exato momento, por todos aqueles nossos irmãos que não têm o que comer, nem o que vestir, nem o que beber. Pedimos, Senhor, por todos os nossos irmãos que estão na frente de batalha contra o Covid. Pedimos, Senhor, por todos os nossos parentes encarnados e desencarnados. E também pedimos, Senhor, por todas as religiões, todas as igrejas, todos os centros espíritas e, em particular, nossa Casa Espírita Maria de Nazaré. E assim, Senhor, direcionamos a Ti para que o Senhor possa levar até o nosso Pai a oração que Tu nos ensinaste. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Que a paz e a luz do Mestre Jesus esteja conosco hoje. É um prazer estar com todos vocês nesse exato momento, para falarmos um pouquinho, conversarmos sobre o ensinamento de Jesus, da codificação espírita. O mundo ele passa por uma situação bastante tribulada, do ponto de vista material e do ponto de vista espiritual também. Material é aquilo que nós já sabemos, né? Temos mais de 330 mil mortes por Covid. Nosso sistema de saúde está em frangalhos. Os médicos, as equipes, enfermeiros, atendentes estão doentes também. Há uma situação de insatisfação da população, como também uma insatisfação muito grande no plano espiritual. As coisas não são separadas. É necessário aqui a gente fazer um chamado, cobrar a responsabilidade de nós mesmos exatamente pela situação que nos encontramos. O mundo está passando por um processo de regeneração, indo para a regeneração, saindo de provas e expiações. Os espíritos atrasados, os espíritos mais apegados, não querem a evolução do planeta. Que o planeta chegue a se tornar um planeta de regeneração. Por quê? Porque eles não querem mudança. Eles estão acostumados com o mundo desse jeito. E muitos desses espíritos revoltados, eles já vieram de outros planetas, já foram encaminhados para um planeta como o nosso, exatamente porque lá eles não se
enquadrava mais no mundo de regeneração, automaticamente, por se enquadrar no mundo mais rarefeito espiritualmente, mais benéfico espiritualmente, eles foram trazidos para cá. Vieram para cá e eles não querem a transformação do planeta Terra no mundo ligado à espiritualidade maior. Eles lutam exatamente contra as falanges de luz. Eles lutam para que o ensinamento de Jesus não se torne uma prática entre nós, humanos, encarnados. Essa luta espiritual é para ver quem vai manter o controle do planeta. Sim, Jesus está no leme do planeta. Jesus é o sublime administrador do planeta. Mas a culpa não é de Jesus. Se o mundo está do jeito que está, as pessoas se apegando cada vez mais ao orgulho, à vaidade, a pensamentos extremistas, né? Pensamentos como, por exemplo, supremacia branca. São grupos de posicionamento político extremista que acredita que deve existir uma supremacia branca em detrimento de outras etnias, outros gêneros sexuais e até mesmo outras opções religiosas. Há grupos que defendem, junto com essa supremacia branca, a ideia também do Brasil para os brancos. Esses grupos, pasmem, são mais de 300 no Brasil. Eu pergunto para vocês, de onde vieram esses grupos? A quem eles estão ligados? Eles estão ligados a Jesus? Ah, mas muitos deles falam em nome de Jesus. Sim, falam em nome de Jesus. E Jesus está no leme da embarcação. A culpa não é de Jesus. Muitos falarão em nome de Jesus nesse momento de transição. Mas poucos de fato irão vivenciar Jesus. E o ensinamento de Jesus não prega a supremacia de uma etnia, a supremacia de um gênero, a supremacia de uma religião. Não. Jesus não prega nada disso. Então por que esses grupos existem? Por que existe tanto extremismo no Brasil? Exatamente porque, conforme o tempo vai passando, há uma conexão maior entre o umbral grosso e aqui o mundo, o umbral médio onde nós estamos localizados. Essa interligação exatamente se dá maior porque nós que estamos aqui temos maior facilidade de conexão com eles lá, com o umbral grosso, do que com um plano espiritual mais elevado. E essa interligação, esses extremismos que estão acontecendo no planeta, faz parte do processo de transição, em que as pessoas de fato vão colocar para fora aquilo que elas de fato são. Elas vão vivenciar aquilo que elas acreditam. E nessa turbulência de horror, de pregação de ódio, de ideia de separatismo, da ideia de que pode-se morrer 300 mil, 400 mil, ver com naturalidade essas barbaridades, não é porque Deus abriu mão. Não é porque Deus é um ser egoísta e que fala assim, olha, o problema da miséria não é um problema meu. O problema do orgulho, da vaidade não é um problema meu. Deus, Jesus, por nos amar, nos deu o livre-arbítrio. Nós temos a responsabilidade de utilizarmos muito bem o livre-arbítrio. Se utilizarmos o livre-arbítrio para o mal, iremos colher aquilo que plantamos. Se utilizamos o livre-arbítrio para o bem, vamos colher aquilo que plantamos também. E o planeta, do jeito que está, é fruto das nossas ações.
Ah, mas se Jesus está no leme da embarcação chamada Terra, está tomando conta de tudo, então por que ele permite fome? Por que ele permite matança, guerra? Por que ele permite a Covid-19? Ele não permite. Quem permite somos nós. Vamos imaginar o seguinte: filme de terror, né? Alguém já assistiu o filme lá de vampiro? O vampiro só entra na sua casa se você permitir. Ele só vai te atacar se você permitir. E a espiritualidade inferior é a mesma coisa. Ele só vai adentrar a sua casa se você permitir. Ele só vai se agrupar em torno de você se você permitir. O mundo está do jeito que está, não é porque Deus ou Jesus está permitindo, não, porque nós estamos permitindo. Porque muita gente levanta-se para falar contra a fome, contra a miséria, contra a ganância, a corrupção, que é um fato, mas poucas pessoas se dão por compreender que isso é uma escolha nossa. Porque eu poderia estar plantando agora para poder matar a fome do mundo. Ah, lógico que eu sozinho vou matar a fome do mundo. Mas se eu conseguisse matar a fome de 10 pessoas, ou de apenas uma pessoa apenas, de uma única pessoa, eu estaria tornando esse mundo melhor. E Deus nos deu o livre-arbítrio para que possamos alcançar a perfeição moral e intelectual pelo nosso próprio mérito. E pelo nosso próprio mérito significa a nossa responsabilidade. E fazemos aquilo que nós temos que fazer. E constatar o mal é um passo importante. Agora, só constatar o mal não ajuda. Nós temos que agir num campo de batalha. Porque há um campo de batalha no plano espiritual nesse exato momento. Há um campo de batalha entre as luzes e as trevas, entre a escuridão e a luz, entre a ignorância e o conhecimento. Aqueles que se pegam a matéria, a inveja, a maledicência, o orgulho, a perseguição, eles estão dando voz à escuridão. Aqueles que só vivem a reclamar das coisas erradas do mundo, mas não lutam para mudar as coisas erradas do mundo, também estão fazendo pacto com a escuridão. O que significa isto? O que você está fazendo para combater a fome? O que você está fazendo para combater a pandemia? Se você está lá reclamando porque as pessoas se vendem por blocos de tijolo no período eleitoral e elege políticos errados, e você está ajudando a esclarecer as pessoas entenderem o significado da vida, a importância de uma votação? A mesma coisa Deus está esperando de nós. A nosso despertar da nossa própria consciência, da nossa responsabilidade para com nós mesmos e para com o próximo. Porque Jesus falou, vós sois deuses, podem fazer aquilo que eu faço e muito mais. Desse ponto de vista, o que nós estamos fazendo para mudar essa realidade? Nós podemos mudar essa realidade. Nós podemos dividir aquilo que temos. Nós podemos organizar campanhas para matar a fome nesse momento de desespero em que muitos pais de família estão passando por necessidade. Nós podemos ajudar a combater a destruição do planeta, diminuindo o consumo exagerado, diminuindo a produção de lixo, ter um consumo consciente daquilo que nós vivemos. Você está fazendo isso? Se você quer um mundo de regeneração, o que você está fazendo em prol da regeneração? Se existe uma batalha, para onde o mundo vai ir? Esse significa que nós somos os soldados dessa batalha. E por sermos os soldados dessa batalha, nós temos responsabilidade. E a responsabilidade significa ação ou omissão. E a nossa ação está naquilo que nós acreditamos que é correto? Estamos ajudando na frequência espiritual desejada? Ou só estamos reclamando? Estamos fazendo nossas orações? Estamos meditando o suficiente para isto?
para que haja mudança para esse mundo, ou estamos sendo parte do problema que a espiritualidade tem que enfrentar? Porque quando nós nos apegamos ao orgulho, à vaidade, nos apegamos ao mal, nós também somos parte do problema. Porque assim, nós aqui encarnados, principalmente quando estamos aqui, no plano dos encarnados, a capacidade de enxergar é um pouco pior, de entendimento é um pouco pior. E nós queremos empurrar a responsabilidade que nos cabe às outras pessoas. Então é assim, se a pessoa faz alguma coisa errada, foi o diabo que me atentou. A culpa é do diabo. Né? Se você for evangélico, é culpa do diabo. Se você for católico, é culpa do diabo. Se você for espírita, é culpa do obsessor. E nós temos culpa? Eu acho que nós temos culpa. Porque é o seguinte, lembra lá que foi a ideia do vampiro? O vampiro só entra na sua casa se você der permissão para ele. A mesma coisa se dá também com os obsessores. Eles só entram na nossa casa, só se agrupam em nossa volta, só interferem na nossa vida se nós damos guarida a eles. E nós damos guarida a todos eles, no nosso dia a dia, nas nossas ações, seja uma ação do simples fato de ir trabalhar, ou uma discussão de trânsito, ou uma discussão familiar, a gente está dando guarida. Como nós também podemos dar guarida, né, pedir apoio, conseguir apoio do plano espiritual superior. Depende da nossa maneira de agir. Mas o que é importante perante tudo isto é a nossa responsabilidade. Assumir a responsabilidade pelos nossos atos. Assumir a responsabilidade pelo planeta que temos. E entender que a regeneração um dia vai chegar, mas ela pode ser adiada pela espiritualidade inferior. Se ela conseguir apoio nosso. O fiel da balança somos nós. Nós somos o fiel da balança. Todos nós queremos um mundo melhor, um mundo sem guerras, sem prostituição. Queremos um mundo em que as pessoas possam ser felizes. Queremos um mundo em que a doença não exista. Queremos um mundo onde haja o perdão, a paciência, a tranquilidade. Agora, nós fazemos parte do mundo. Nós somos pessoas pacíficas. Nós somos pessoas tolerantes. Nós somos pessoas solidárias para com aquelas que passam fome e necessidade, seja física, moral ou espiritual. É isso que nós temos que nos perguntar. E não ficar reclamando a Deus porque o mundo não é melhor. Fica transferindo a responsabilidade a Deus. Deus, ele não quer o mal. Deus, ele não constrói o mal. Ele não vive do mal. Deus, é o sublime arquiteto do universo, é o construtor. Ele é o amor. Agora, a responsabilidade pelo mal, pelo bem, é nossa. E se o mundo está em desequilíbrio hoje, é porque nós estamos em desequilíbrio. Então, o que nós estamos fazendo para que esse mundo possa modificar? É essa a nossa preocupação, nosso entendimento fundamental. Não é à toa, e aí nós temos que ficar bem claro, muito atentos, que querem dar acesso às pessoas ao porte de arma. Por que aquelas pessoas... Tem cidadãos aí no Brasil, aqui pelo mundo, que querem dar porte de arma para as pessoas? Porque elas querem a guerra. E a guerra é uma coisa de Deus? Não é coisa de Deus. Porque tem pessoas que defendem pensamentos extremistas, enquanto deveríamos defender a paz e a união entre os povos? Porque querem eles união, querem a guerra. Então nós temos que ficar atentos, nós temos responsabilidades. Mas Jesus está no leme, sim. Jesus está no leme. Jesus nos envia seus emissários de amor e de paz. Jesus
deu sua palavra, o seu ensinamento e a sua prática como um mapa para nossa conduta moral e espiritual. Jesus nos enviou os seus emissários para dar continuidade na sua obra, mesmo em períodos mais sombrios da humanidade, em que utilizávamos o ensinamento de Jesus para dominar e oprimir. Jesus mandou para nós Francisco de Assis. Francisco de Assis, que tem uma das funções mais importantes, que é exatamente aclarar a mentalidade e chamar a atenção da igreja para a necessidade de amar aos povos mais necessitados. Jesus não ficou satisfeito em nos enviar Francisco de Assis, nos mandou Madre Teresa de Calcutá e tantos outros espíritos iluminados como Allan Kardec e Chico Xavier, para nos ensinar, nos clarear nossa mente. Mas só isto não basta. E não basta ficarmos decorando fórmulas, né? Ah, eu tenho fé. Agora, você tem fé por quê? Ah, eu tenho fé porque assim foi ensinado para a igreja. Não. Você tem que ter fé, você tem que ter convicção espiritual, o sentimento espiritual, exercitar-se espiritualmente. Porque a fé, ela vem num árduo processo de luta contra as mazelas da humanidade aqui no planeta Terra. Na luta e na perseverança do bem. A fé tem que ter a fé principalmente no processo, de que apesar de todos os problemas existentes no planeta, nós venceremos. Porque Jesus está no leme. Mas a responsabilidade para o mundo e por um caminho mais tranquilo ou por um caminho mais tumultuado é nossa. Ah, mas eu não sou assim. Bom, se você não é assim, se você está ajudando nas orações, se você tem convicção de que o amor é o caminho, a verdade e a vida, como Jesus nos ensinou, que seria através dele, você também está sendo um trabalhador na serra de Jesus. Muito bem, então você estará de consciência tranquila quando você for para o outro lado de lá. Agora, se você não estiver fazendo nada disso, você será responsabilizado. O importante é sairmos dessa fase adolescente, em que a humanidade se encontra. De não querer as coisas do adulto, né? Porque o adolescente é assim, ele quer as coisas do adulto. A independência, a possibilidade de sair, de ter maior liberdade, mas não quer a responsabilidade do adulto. Como muitas vezes trabalhar, ajudar na limpeza da casa, ajudar no dia a dia do ambiente doméstico. Não querem. E querem transferir a culpa dos seus erros para o outro. Nós estamos fazendo isso durante muito tempo. Nós vivemos a transferir a culpa nossa para o outro. Ou a culpa do diabo, ou a culpa do espírito obsessor, nunca nossa. E nesse momento de transição, a gente fica achando que Deus é mau porque fica punindo a humanidade com mais de 330 mil mortos no Brasil. Deus não pune ninguém. Nós temos o livre-arbítrio. Ele nos enviou, ainda pelo seu amor, ele nos deu a possibilidade do estudo, do conhecimento, para que possamos agir um a favor do outro. Então, o cara vai lá estudar para ser mecânico, para ajudar a consertar o carro do outro, facilitar a vida daquelas pessoas que precisam do carro. Vai ter o professor que vai ajudar a educar as crianças, ter um conhecimento mais científico, para que a humanidade possa avançar e melhorar o seu mundo. Vai criar um médico, um cientista, para descobrir as mazelas do corpo físico e provocar a cura. Agora, se ele promove e nos manda todos esses sábios, esses cientistas, e a gente renega o conhecimento e não pratica, por exemplo, o isolamento social, a culpa não é de Deus. Ah, mas eu tenho fé em Deus que eu não vou ser contaminado. Tem pastores aí morrendo de contaminação, que não andavam com máscaras. Nós, espíritas, é uma fé raciocinada, baseada na lógica, com método científico.
E lá no O que é Espiritismo, um livrinho pequenininho do Allan Kardec, ele deixa muito bem claro que é uma ciência, uma filosofia, uma religião. Então nós temos que nos assumir a responsabilidade. Se existe a pandemia, é porque nós, como brasileiros aqui, somos irresponsáveis, somos imaturos intelectualmente e moralmente. A culpa não é só do político que está à frente da nação nesse momento, porque ele falou que era só uma doencinha, uma gripezinha. A culpa não é dele porque não fez. A culpa não é só dele porque não assinou contrato com as empresas farmacêuticas. A culpa também é do povo que acredita nesse tipo de coisa, que renega a ciência, que renega a importância de estudar. Quando o pai de família aceita pacificamente que o seu filho fala: meu filho não gosta de estudar. Mas o que você fez para isso? Não, eu também não gostava, não faço nada. Tem que ter responsabilidade. O problema não é quem está no leme, Jesus está fazendo tudo. Mas nós temos o livre-arbítrio, a nossa escolha. Nós podemos nos tornar melhores do que somos se tivermos consciência dos nossos equívocos e dos nossos possíveis acertos. Mas temos que amadurecer espiritualmente. O momento de transição em que as coisas ficam mais fortes, as cores ficam mais fortes, exatamente para que as pessoas possam perceber os equívocos dos extremismos e da falta de conhecimento da verdade e da falta de responsabilidade da humanidade em não querer assumir parte da sua responsabilidade. Por isso, meus irmãos, nesse exato momento, nós temos que entender que Deus está do nosso lado. O poder de uma oração é uma coisa fantástica. E nós devemos orar, rezar, pedir por nós, pedir pelos nossos parentes encarnados e desencarnados, pedir para o Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, pedir para os políticos do nosso país, pedir para os políticos de todo o planeta. Devemos pedir pela união entre os povos, pela paz, mas devemos também ser elementos da paz. Cotidianamente, agir na conduta de paz. Orar não de uma forma mecânica. E não esperar que Deus faça tudo aquilo que nos cabe. Ele está lá nos ajudando. Nós temos o poder de escolha. O mundo é essa luta no umbral mais grosso que se encontra entre as trevas e a luz, entre os irmãos ignorantes e os esclarecedores, que são espíritos de luz. É lógico que a luz sempre vai ganhar, vai ser fortalecida. Mas não esqueçam que a responsabilidade para tornar esse mundo mais rápido e feliz é nossa. Porque nós podemos também demorar mais tempo nesse processo. Mas a luz irá se impor, porque essa é a vontade. Mas para isso, nós temos que fazer a nossa parte. Você quer mais luz? Seja menos infantil. Assuma a responsabilidade da sua vida. Você quer mais amor? Pratique o amor, porque você é uma carta viva de Deus no coração de todos os homens. Tenha fé. Jesus está no leme. Ele não desampara ninguém. Mas assuma a sua responsabilidade. Fique na paz, na luz do Mestre Jesus, hoje e sempre.